Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério, sou professor de Química, certo? E a gente vai abordar um conteúdo hoje extremamente importante e que os alunos têm muita dificuldade, que é exatamente a parte da eletrólise. A eletrólise ela é estudada no ramo da química chamado eletroquímica, onde na eletroquímica a gente também estuda as pilhas. Então os alunos têm muita dificuldade, certo, de relacionar e diferenciar, certo, o que a gente tem na pilha e na eletrólise, que são processos que são muito semelhantes, mas que são antagônicos com relação à forma de acontecer. Tá? Então vamos lá, vamos começar agora falando um pouquinho de eletrólise e como é que a gente pode entender esse processo. Tá? Então acompanhe comigo, por favor. Tá? A eletrólise é um processo onde uma reação de oxidação não espontânea consome corrente elétrica de uma bateria ligada a um sistema. Certo? Então o que a gente observa? Qual é a diferença clássica de uma pilha com a eletrólise? A pilha é um processo eletroquímico que envolve uma reação de oxidação, mas que é espontâneo. Enquanto que a eletrólise é um processo eletroquímico que também envolve uma reação de oxidação, mas o processo é um processo não espontâneo, ou seja, ele necessita de energia para acontecer. Tá? Então não esqueçam disso, pilha e eletrólise são antagônicos. Um é um processo espontâneo, o outro é um processo não espontâneo. Mas como é que funciona o processo de eletrólise? Como é que ela ocorre? Primeiro, existem dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Mas, professor, qual a diferença que existe entre elas? Na eletrólise ígnea, a gente tem um processo que ocorre na ausência de água, enquanto que na eletrólise aquosa, a gente tem um processo que ocorre na presença de água. Então, a diferença clássica é essa, certo? Básica. Mas vamos tentar entender como é que funciona cada um dos tipos e compreender qual é a nomenclatura que a gente utiliza para o processo de eletrólise. Então, acompanhe comigo, por favor. No próximo slide, a gente tem um esqueminha de como é que funciona uma eletrólise, certo? Inicialmente a gente vai falar de uma eletrólise ígnea e lembrar que essa eletrólise ígnea, a gente vai se referir a uma eletrólise em que os eletrodos, eles não participam efetivamente do processo, tá certo? São eletrodos que são inertes. A gente tem processo de eletrólise onde o eletrodo participa do processo, não é o caso. Então na eletrólise ígnea, o que é necessário a gente compreender? Quais são os pontos importantes? Primeiro, a gente vai ter que ter uma substância que vai ser submetida ao processo de eletrólise. No caso, eu escolhi o NaCl. Tá? Então, a gente tem aqui, inicialmente, um gerador. Esse gerador vai ser responsável pelo fornecimento de energia elétrica. E a gente tem a substância que vai sofrer o processo de eletrólise, no caso do NaCl. Como a eletrólise é uma eletrólise ígnea, o processo que vai ocorrer vai ser um processo que vai necessitar de um aquecimento para que essa substância iônica, no caso o NaCl, sofra um processo de fusão e os seus íons fiquem livres. Então, esses íons livres na fase líquida do NaCl, que para que eu possa conseguir esse processo, eu preciso de temperaturas extremamente elevadas, que faz com que eu tenha um grande gasto de energia. Tá? Então, essa substância fundida vai ser colocada numa cuba que a gente chama de cuba eletrolítica. O que é que tem nessa cuba eletrolítica? Dois eletrodos. Normalmente, esses eletrodos, nessa situação, são eletrodos de grafite, certo? Que aguentam temperaturas elevadas sem sofrer, digamos, grandes processos, grandes transformações. Tá? E aí a gente coloca essa substância aí dentro e essa substância que é colocada aí dentro, ela está fundida. Se ela está fundida, no caso sendo iônica, ela vai se apresentar na forma de quê? De íons. Quais são os íons? Os íons Na+, e Cl-. Veja que esses dois eletrodos estão ligados ao gerador. Então, eles vão apresentar cargas negativas e cargas positivas. Aí a gente tem que entender que existe uma semelhança entre uma pilha e uma eletrólise, que é a presença de polos. Então, tanto na eletrólise quanto na pilha, a gente tem polos negativos e tem polos positivos, ok? Nesse processo de eletrólise, os íons positivos e negativos presentes nesse meio vão sofrer um processo de descarga. O que é a descarga? A descarga é exatamente o fato de você ter, certo, a perda da carga provocada, certo, por reações de redução e de oxidação. Tá? Acompanhe comigo. Bom, vai acontecer uma descarga e essa descarga vai envolver tanto os íons positivos quanto os íons negativos. Então, o que acontece? O íon sódio, certo, ou o cátion sódio, vai ser atraído pelo polo negativo. Enquanto que o íon cloreto vai ser atraído pelo polo quê? Positivo. E o que é que vai acontecer com esse íon sódio e com esse íon cloreto? Eles vão sofrer processos tanto de redução quanto de oxidação. Ou seja, para o sódio descarregar, é necessário que ele reduza, certo? Tá? Então ele vai sofrer um processo de redução.
Tá? Para que o cloreto perca a carga, ele vai ter que sofrer um processo de oxidação. Então, eu tenho, respectivamente, um processo de redução que vai ocorrer no cátodo e um processo de oxidação que vai acontecer no ânodo. Então, o sódio vai reduzir e no momento em que ele reduz, ele passa a ser sódio zero, ou seja, você obtém a substância simples a partir do cátion. E o caso do cloreto, ele vai perder a carga, certo? Se transformando em uma substância simples, no caso Cl2, para que a gente tenha um equilíbrio, certo? O balanceamento é necessário que você coloque um meio, e a gente percebe que esse processo, certo, ocorre devido ao fornecimento de elétrons, tá? Algumas coisas que é importante a gente citar, tá? Para você fazer a diferenciação com relação à pilha. Na pilha, o polo negativo é o ânodo e sofre o processo de oxidação. E o polo positivo é o cátodo, que sofre o processo de quê? De redução. Então, os elétrons eles vão vir do polo negativo para o polo positivo de forma espontânea. Na eletrólise é exatamente o contrário. Os elétrons vêm do polo positivo para o polo negativo, que não é o natural, que não é o normal. Para que isso aconteça, é necessário que você tenha um gerador que possibilite a transferência de elétrons do polo positivo para o polo negativo. E por esse motivo, a diferença potencial de uma eletrólise é sempre um valor negativo, nunca um valor positivo. Tá? Então, agora, bote uma coisa na cabeça para vocês nunca esquecerem. O ânodo sempre está associado à oxidação e o cátodo sempre está associado a quê? À redução. Tá? A diferença da pilha para a eletrólise é o sinal do eletrodo que oxida e o sinal do eletrodo que reduz, que no caso da eletrólise é o contrário da pilha. Só para a gente recapitular o processo como um todo, certo? Observe o próximo slide. O que é que acontece? Primeira etapa da eletrólise ígnea é o aquecimento para você quebrar a ligação iônica, tá? Depois a gente tem um polo negativo e quem vai ser atraído pelo polo negativo? O sódio, sofrendo um processo de redução. E se acontece uma redução, a gente tem um cátodo. O cloreto vai ser atraído pelo polo positivo, tá? Na hora que ele é atraído pelo polo positivo, ele vai sofrer um processo de oxidação e ele vai ser considerado o quê? Um ânodo, tá? Somando aqui, a gente tem a reação global, cancelando os elétrons, o Na+ e o Cl-, e a gente observa uma grande aplicação que a eletrólise tem. O nome, certo? É eletrólise. Então, o que é uma eletrólise? É uma decomposição provocada por fornecimento de corrente elétrica. Então, um dos objetivos da eletrólise é permitir obter substâncias simples a partir de uma substância composta. Uma aplicação muito intensa na eletrólise é a obtenção do alumínio metálico a partir da bauxita, que é o seu minério. É um processo extremamente caro. Por esse motivo, a gente tem no Brasil uma quantidade enorme de alumínio reciclado, exatamente pelo fato de você produzir o alumínio a partir do minério ser um processo extremamente caro. Então a gente está vendo aí qual é o princípio que norteia uma eletrólise ígnea. Uma coisa interessante para a gente citar é que os eletrodos são eletrodos de carbono. Então, esses eletrodos de carbono, em algumas situações, quando a eletrólise ela permite a obtenção de oxigênio, eles podem sofrer um processo de oxidação também, ou seja, a combustão. Então eles podem queimar. Já teve uma questão do Enem que abordou isso. Então, se a eletrólise produzir oxigênio, esse oxigênio pode atacar os eletrodos de grafite, fazendo com que esses eletrodos tenham um desgaste, ou seja, um processo de combustão, de queima, certo? Então, por isso que normalmente eles terão que ser substituídos, tá? Mas a eletrólise, ela não acontece somente, pessoal, através do aquecimento, ou seja, na ausência de água. Ela também pode acontecer na presença de água, só que existe uma diferença. Se a gente submete um processo, uma substância, a eletrólise, certo? Na presença de água, muitas vezes os produtos são diferentes. Então, observe qual é a diferença de uma situação para outra, tá? Observe no slide. A eletrólise aquosa, ela tem uma diferença clássica com relação à eletrólise ígnea, que é a presença de água. Mas o esquema é muito semelhante. A gente tem uma cuba eletrolítica, onde eu tenho um gerador ligado a dois eletrodos. Vou considerar que esses dois eletrodos são inertes. Nesse caso, eu não preciso usar grafite, posso usar um metal, como a platina, certo? Que tem uma resistência muito grande a processos de oxidação. E aí eu vou colocar dentro dessa cuba eletrolítica a mesma substância que eu coloquei anteriormente, que foi o NaCl. Só que o NaCl que eu vou colocar nessa cuba, ela não vai precisar ser submetida a um aquecimento.
eu vou colocar ali meio aquoso, e no momento em que eu coloque meio aquoso, eu vou observar a presença de íons. Só que aqui tem um detalhe, além de você ter o NaCl gerando íons, certo, livres, a gente também tem a água. É importante a gente perceber que a água ela pode sofrer um processo de autoionização, ou seja, gerando íons em quantidades pequenas, mas a gente observa que no caso da água, certo, a gente tem íons H+, e íons OH-, e isso vai interferir no processo de eletrólise. Observe, a diferença fundamental é que a gente tem aqui, tá, além do NaCl, a água. Então, observem aqui do slide. Nós não temos apenas um cátion e um ânion, nós temos 2 cátions e 2 ânions, que vão sofrer um processo de descarga. Agora tem um problema. Qual é o problema? Existem 2 cátions e 2 ânions que precisam descarregar. E aí você pode se perguntar, qual cátion e qual ânion vão descarregar? Para que a gente possa entender melhor isso, é necessário que a gente compreenda que a capacidade que uma espécie tem de reduzir e, consequentemente, de oxidar é que vai definir a prioridade que ela tem de descarregar. Ou seja, quem vai descarregar no polo negativo? Aquele que tiver maior capacidade de sofrer redução. Quem vai descarregar no polo positivo? Aquele que tem maior capacidade de sofrer oxidação. Ou seja, maior potencial de redução. Isso que significa uma maior capacidade de reduzir, e um menor potencial de redução significa uma maior capacidade de oxidar. Tá? Nesse caso aqui, quais seriam as espécies que têm uma maior capacidade de reduzir e uma maior capacidade de oxidar? Observe no slide. No processo de descarga, certo? Nesse tipo de eletrólise, nós temos 2 cátions e 2 ânions. Então, qual desses cátions e qual desses ânions vão ter prioridade de descarga? Observe. No caso do cátodo, a prioridade de descarga vai envolver o hidrogênio, no caso o H+, porque ele tem um potencial de redução maior. E no caso do ânodo, tá? Quem tem a maior prioridade de descarga? O Cl-. Tá? Essa prioridade de descarga ela precisa ser compreendida. Tá? Mas, professor, como é que eu vou definir quem tem prioridade de descarga e quem não tem? No caso aqui, o hidrogênio tendo prioridade, ele vai reduzir, gerando gás hidrogênio, e o cloreto vai oxidar, gerando gás cloro. Percebe que nessa situação eu não consegui formar o sódio. E por que eu não consegui formar o sódio? Porque o sódio não tem prioridade de descarga com relação ao hidrogênio. Mas aí você pode fazer a seguinte pergunta: como identificar quem tem prioridade? Na verdade, a maneira correta seria analisando o potencial de redução. Mas às vezes é muito difícil a gente ter questões abordando isso. Então, o que você precisa? Existe um esqueminha aqui que mostra pra gente como é que a gente pode identificar quem tem maior e quem tem menor prioridade de descarga. Certo? Então acompanhe comigo. Olha só. A prioridade de descarga ela é definida em função do H+, e em função da hidroxila. Já que o íon H+, e o íon hidroxila, independente de qual seja a outra substância que eu vou colocar nesse meio, eles vão estar sempre presentes, já que o meio é aquoso. Então, quando é que o H+ terá prioridade de descarga? Quando ele competir com metais alcalinos, que são elementos da família 1A, alcalinos terrosos, que são elementos da família 2A, e o alumínio. Então, quando o hidrogênio disputar com esses cátions, ele tem prioridade. Nos demais, ele tem uma prioridade menor. Tá? No caso da hidroxila, quando é que ela vai ganhar? Quando é que ela vai ter prioridade? Quando ela disputar com ânions oxigenados e com fluoreto. Nos demais ânions, ela não tem prioridade. Então, vamos tentar aplicar isso, certo? Para que vocês possam entender. Retomando o exemplo que a gente falou há pouco tempo atrás. Tá? Então, observa. Observa no slide. NaCl, em meio aquoso, vai sofrer um processo de dissociação. Então, a diferença aqui está exatamente o que permite a formação de íons. Não é o aquecimento, e sim a presença de água que quebra esse retículo cristalino do NaCl, possibilitando que você tenha Na+, e Cl- livres. Tá? Só que nesse meio nós também observamos a presença de quê? De água, que vai permitir a geração de íons H+, e OH-, já que a água sofre um processo de autoionização. Nós temos um polo negativo, tá? E aí nesse polo negativo, quem vai ser atraído por ele? Aquele que tem maior prioridade. No caso, o sódio é um elemento da família 1A. Se o sódio é um elemento da família 1A, significa dizer que o hidrogênio tem prioridade com relação a ele. Então o hidrogênio reduz e a gente tem a formação de gás hidrogênio no polo negativo, que sofre um processo de redução e que é chamado de cátodo. Tá? No polo positivo, quem vai vir? Eu tenho a hidroxila e o cloreto. Quem tem prioridade?
Como o cloreto não é um ânion oxigenado, ele vai ter prioridade com relação à hidroxila. Então, o cloreto vem, ele vai sofrer um processo de oxidação que vai acontecer exatamente no ânodo. Para que eu possa obter a reação global, eu somo, cancelando quem está em lados opostos, e a gente percebe que nessa reação de eletrólise, a gente tem a formação de gás hidrogênio, de gás cloro e um subproduto, que é o NaOH, certo? Que é o hidróxido de sódio, que tem várias aplicações, certo? Industriais, tá? Então, qual das duas é mais simples, né? De entender, de compreender? Claro que é a eletrólise ígnea, porque na eletrólise ígnea a gente só vai ter um cátion e um ânion. Então a gente não vai ter que analisar a prioridade de descarga. Infelizmente, na eletrólise aquosa, a gente tem que compreender essa prioridade de descarga. Mas os dois processos são processos extremamente importantes, né, que a gente precisa dominar os principais conceitos. Então, para fechar, nunca esqueça das diferenças fundamentais entre a pilha e a eletrólise. Que diferenças são essas? Pilha, processo espontâneo; eletrólise, processo não espontâneo. Pilha, ânodo, polo negativo, que sofre oxidação. Cátodo, polo positivo, que sofre redução. Eletrólise, polo positivo, sofre oxidação, então é o ânodo. Tá? Polo negativo, sofre redução, então é o cátodo. A diferença entre os dois processos está exatamente no sinal dos eletrodos, que sofrem os processos de oxidação e redução, já que na eletrólise a gente tem o contrário de quê? Da pilha. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês e até uma nova oportunidade. Um grande abraço.